Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, dar sequência no nosso programa Samsung Health Tech Sessions, que pretende levar conteúdo de qualidade a todos os nossos parceiros, colaboradores, clientes, potenciais clientes. E o tema de hoje vai ser, além dessa introdução que eu vou fazer sobre inteligência artificial, a palestra principal vai ser com o Dr. Alexandre Borges, radiologista. Então, primeiramente, a gente se solidariza com todas as famílias que estão sofrendo nesse momento no nosso país, em função do ocorrido, e gostaríamos de, sem perder muito tempo agora, já começar a falar um pouquinho de inteligência artificial. A gente vai fazer um pequeno sobrevoo e a gente vai falar um pouquinho sobre o pioneirismo da Samsung em inteligência artificial e como isso vai acabar impactando a rotina de cada um de vocês. Vamos falar de algumas soluções de obstetrícia, ginecologia, radiologia, tá? Então vai ser só um esquenta para a palestra principal do Dr. Alexandre. Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Vamos falar hoje sobre o pioneirismo e a liderança da Samsung na área de inteligência artificial e como isso vai impactar a sua rotina clínica. Como eu falei, vai ser um pequeno sobrevoo rápido. Ele vai servir de aquecimento para a palestra principal do nosso querido amigo, competente Dr. Alexandre Borges. Vamos embora? São 4 tópicos apenas. A inteligência artificial na Samsung, o que torna a inteligência artificial da Samsung única no mercado, e alguns exemplos de inteligência artificial, respectivamente para as áreas de radiologia e obstetrícia e ginecologia. A Samsung começou 2020, mais precisamente em janeiro, com foco no tema inteligência artificial durante o CES, Consumer Electronics Show. Essa é a maior exposição de eletrônicos de consumo do mundo, realizada nos Estados Unidos. Durante esse evento, a empresa introduziu uma tecnologia que mostra o potencial dos assistentes de inteligência artificial. E o interessante é que as pessoas que você vê nessa tela não são reais. Na verdade, são humanos artificiais criados por inteligência artificial. A Samsung também realiza um Fórum Internacional de Inteligência Artificial todos os anos. Em 2020, nós convidamos o professor Joshua Bengio e o professor Yan LeCun, dois dos expoentes do Deep Learning mundial, para algumas palestras e discussões. Lembrando que o professor Joshua ele é colaborador para o S-Detect, a nossa primeira solução de inteligência artificial de ultrassom, que foi lançada em 2016. Durante o RSNA, que foi a maior feira de negócios de radiologia do mundo, realizada nos Estados Unidos, nós promovemos também, juntamente com a Intel, que é o nosso parceiro de inteligência artificial, palestras e tivemos um painel de discussão juntos. Características que tornam a inteligência artificial da Samsung única. A IA no próprio dispositivo e o processamento de dados brutos. Aqui a gente tem os dois modelos, né, de uma inteligência artificial no próprio dispositivo e baseada em nuvem. As pessoas adquirem e processam informações visuais por meio da luz, e com ela nós podemos ver o mundo ao nosso redor, reunindo as informações visuais e aprendendo sobre os objetos em nosso ambiente. No entanto, a percepção humana da luz ela é muito limitada. A gente pode adquirir informações mais valiosas no espectro de luz invisível, ou seja, aquele que a gente não pode ver. Desde ondas de baixa frequência, a raio-x, raios gama de alta frequência, a aplicação desse espectro invisível de luz é virtualmente infinita. A mesma analogia ela pode ser aplicada para o desenvolvimento atual da inteligência artificial na área de saúde. A metodologia para ensinar os algoritmos de inteligência artificial nas aplicações de detecção até o momento se baseou em dados já processados. Por exemplo,
As informações adquiridas por um transdutor de ultrassom são processadas em várias etapas, e depois elas acabam se transformando em imagens na tela do equipamento. Só que apenas 1% de todo o sinal gerado é realmente incorporado à imagem final, enquanto todo o resto acaba sendo perdido. O ponto de partida da IA da Samsung são os dados brutos e não os dados pós-processados. Assim como a gente tem mais informações no espectro de luz invisível, o mesmo se aplica aos dados de imagem. Nós acreditamos que podemos descobrir mais informações sobre os dados brutos, ou seja, a parte invisível desse espectro, quando se trata de desenvolvimento de inteligência artificial. Os dados brutos têm um espectro bem mais amplo ante o processamento e, portanto, pode nos ajudar a criar uma visão mais ampla. Com base nessa diferenciação da inteligência artificial da Samsung, a gente vai sempre continuar a expandi-la em duas direções principais. Primeira, suporte à decisão clínica e a eficiência do fluxo de trabalho. Esse é um slide que mostra uma série de recursos já implementados nos equipamentos da Samsung com a utilização da inteligência artificial. Depois a gente fala um pouquinho sobre cada um deles. Agora a gente vai falar um pouco das soluções aplicadas em radiologia. O tema inteligência artificial ele vem se tornando cada vez mais relevante. Como a gente pode ver nessa timeline sobre os termos mais discutidos nos últimos congressos da RSNA. Cada vez mais esse tema se torna mais relevante e mais discutido. Aqui a gente apresenta alguns exemplos de segmentação da inteligência artificial para aplicações clínicas distintas, como, por exemplo, para mama, para abdômen e próstata. O S-Detect de mama é um software baseado em inteligência artificial e funciona como segunda opinião. Ele analisa lesões mamárias usando um banco de imagens de ultrassom mamário e foi implementado nos equipamentos da Samsung para uso em radiologia. Auxilia também na padronização de relatórios e na classificação de lesões mamárias suspeitas, incorporando o BIRADS aos relatórios. Aqui tem alguns exemplos, bem simples de utilizar. Você congela a imagem, você toca na lesão, ele vai fazer o contorno, vai fazer a classificação e vai sugerir, de acordo com o BIRADS, o nível de malignidade ou benignidade dessa lesão. É bem simples. Essa informação pode ficar visível ou não, e você pode interagir com a máquina, discordando dela em alguns pontos e para que seja consolidado o diagnóstico, a segunda opinião. Aqui é um caso 1, aqui um outro caso de uma lesão já possivelmente maligna, onde ele mostra ali na lateral direita o formato, a orientação, as margens, se existem ou não calcificações, então tudo isso, repito, ele vai identificar e você pode interagir com a máquina. De acordo com essa pesquisa que está sendo mostrada aqui, o S-Detect para mama mostrou uma sensibilidade mais baixa e uma maior especificidade em comparação com um radiologista experiente. Nós acreditamos que a inteligência artificial pode ser útil para o controle de qualidade do diagnóstico, independentemente do grau de experiência dos médicos. A próxima aplicação da inteligência artificial é sobre eficiência. Aqui é relativamente fácil para um ultrassonografista dizer qual dessas imagens é de um fígado gorduroso. A esteatose hepática grave, ela vai mostrar um aumento da ecogenicidade, perda da informação da parede, da veia porta e baixo contraste no diafragma. No entanto, é muito difícil dizer o quanto o paciente com fígado nessas condições está melhorando ou piorando, baseado apenas nas informações do ultrassom. E por isso é necessário algum tipo de método de quantificação. Pelo uso de histogramas, podemos comparar a ecogenicidade do parênquima hepático e do córtex renal, que é o índice chamado hepato-renal, ou IHR. Os usuários precisam colocar duas regiões de interesse, uma no parênquima hepático e outra no córtex renal, e então fazer o cálculo usando uma calculadora. Apesar de não ser uma tarefa difícil, acaba sendo um pouquinho complicado e trabalhosa. E pior ainda é a repetibilidade, cada um vai colocar num lugar diferente. O posicionamento manual da região de interesse torna o cálculo HRI muito variável. O EASY-HRI, ele utiliza um método baseado em Machine Learning, onde as regiões de interesse iniciais para o cálculo do IHR, que é o índice hepato-renal, eles são selecionados automaticamente pelo software, então a relação é calculada. Esse é apenas um exemplo simples de inteligência artificial aplicada para aumento da eficiência diagnóstica.
Existem outras ferramentas de quantificação de fígado disponíveis no equipamento 85 Prestige, por exemplo, o TAI e o TSI, quantificam respectivamente a atenuação e o nível de distribuição de dispersão, com o objetivo de fazer uma quantificação do nível de esteatose hepática. A biópsia de próstata guiada por fusão, ela faz uso também de técnicas avançadas de imagem para combinar métodos diagnósticos distintos, ultrassom e ressonância, com o objetivo de identificar com assertividade possíveis áreas da próstata suspeita de câncer, nas quais a biópsia deva ser realizada. E esse é o tema da palestra de hoje, principal. Nesse caso, o usuário deve fazer o registro manualmente em vários planos dos sistemas tradicionais. Quando a gente fala registro, a gente está falando os passos nos quais levam a sincronização das imagens de ultrassom com a ressonância. Assim sendo, a etapa para estabelecer a correspondência da imagem nos dois métodos diagnósticos exige mais tempo e esforço. Os sistemas tradicionais, eles oferecem as mesmas imagens transversais de ressonância magnética dos sistemas de ultrassom, mas eles não refletem a alteração de forma dos órgãos que são deformados pela pressão do transdutor ou pela alteração da posição do paciente durante o procedimento. E isso pode causar, eventualmente, algum tipo de erro de direcionamento na própria biópsia guiada. E aqui a gente mostra um sistema que existe no equipamento 85 Prestige, que com a utilização da inteligência artificial, ele consegue promover uma deformação da imagem da ressonância, para ficar equivalente à imagem do ultrassom. Mostra um pouquinho. Aqui, à medida que o transdutor comprime a próstata, existe um acompanhamento da imagem armazenada volumétrica de ressonância. A tecnologia S-Fusion, baseada em inteligência artificial, ela vai executar automaticamente um processo de correção desse registro, onde o princípio é detectar e combinar os limites da próstata em tempo real, para as imagens de ultrassom e ressonância magnética. Com isso, ocorre uma correspondência das imagens de ressonância com ultrassom, de forma mais rápida e mais eficiente. Aí a gente tem um exemplo do software rodando. E a inteligência artificial vai compensar na imagem de ressonância magnética a alteração da forma dos órgãos sofrida pela compressão do transdutor, nesse caso a próstata, durante o procedimento de biópsia guiada. Outro recurso, NerveTrack, que é uma função que detecta e fornece informações sobre localização da área de nervo em tempo real durante o exame de ultrassom. Dentro do segmento de obstetrícia e ginecologia, nós temos primeiro Biometry Assist, que mede de forma semiautomática até 4 parâmetros básicos da biometria fetal, entre eles a circunferência cefálica, o diâmetro biparietal, a circunferência abdominal e o comprimento femoral. Contagem de folículo, detecta folículos automaticamente, medindo suas dimensões, para fornecer indicadores úteis na avaliação da fertilização in vitro. O índice de desempenho miocárdico, ou índice de TEI, ele acaba sendo um parâmetro ecocardiográfico Doppler definido como a soma dos tempos de contração isovolumétrica e relaxamento dividido pelo tempo de ejeção. Ele é considerado um parâmetro confiável para avaliação da função ventricular esquerda global. O EVPI Plus é uma ferramenta semiautomática para avaliação da função sistólica e diastólica dos ventrículos direito e esquerdo do feto, como preditor precoce de anomalias de crescimento fetal. Nesse caso, especificamente, a IA ela é aplicada para rapidamente extrair os tempos de contração e relaxamento isovolumétricos de ejeção, necessários para o cálculo do índice. Biometria fetal, que é um dos exames no campo da obstetrícia que é mais frequentemente realizado. O recurso de IA que corretamente identifique e automatize esse procedimento são de extrema importância para o ganho de produtividade. Heart Assist identifica e automaticamente anota a anatomia e aplica anotações de 10 planos diagnósticos e realiza até 34 medições para avaliação de anomalias congênitas. E esse uterino contor, que é a ferramenta mais nova na parte de obstetrícia e ginecologia, a solução do útero da Samsung é um recurso que ajuda a analisar as anomalias uterinas, encontrando automaticamente o endométrio, a linha do endométrio, e fornecendo uma visão coronal nítida do útero. Não só reduz o fluxo de trabalho para analisar as anomalias uterinas, mas também economiza tempo no diagnóstico, reconhecendo automaticamente e corrigindo a espessura com precisão. Labor Assist fornece informações do progresso do parto pela medição automática do AOP, que é o ângulo de progresso, e da direção da cabeça fetal.
Bom, era isso, é só uma passagem rápida sobre os principais recursos e como a gente está engajado em munir as nossas máquinas de ferramentas que facilitem o dia a dia dos médicos com inteligência artificial. Então, a palestra principal será feita agora com o Dr. Alexandre Borges, deixa eu apresentá-lo. Dr. Alexandre Borges é chefe da Proton Diagnóstico no Centro Médico de Campinas e coordenador do Instituto de Radiologia da Santa Casa de Piracicaba. Ele tem 22 anos de atuação na radiologia e eu tenho certeza que ele preparou uma palestra de excelente conteúdo para todos nós. Então a gente vai passar agora um pequeno vídeo, enquanto o Dr. Alexandre prepara a apresentação dele, fazemos as transições e em seguida já volta. Então, por enquanto, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Boa noite a todos. Obrigado, Walter, pela introdução e obrigado pelo convite à Samsung. É um prazer estar falando com vocês nesse assunto que eu já dedico praticamente 2 décadas da minha vida, que é a biópsia de próstata e a ressonância magnética da próstata. Eu vou falar quão assertiva pode ser a biópsia da próstata e como utilizar a fusão da ultrassom com a ressonância magnética como ferramenta no diagnóstico do câncer de próstata. A gente, na versão atual do aparelho, a gente já tem um sistema de inteligência artificial que faz a detecção volumétrica da próstata. Nessa detecção volumétrica, os pontos de interesse são marcados e a partir daí a gente tem as informações precisas das áreas a serem biopsiadas. Mas é importante lembrar que existe uma cadeia diagnóstica na próstata com etapas críticas que precisam de um controle de qualidade para que você comece na ressonância magnética multiparamétrica da próstata e termine com esse diagnóstico que a gente vai falar. Então, resumidamente, toda essa cadeia é composta desses 5 principais elos, que começa com uma ressonância magnética bem feita, com critérios técnicos de aquisição baseados e descritos na versão 2.1 do PIRADS. Depois, todas essas informações são levadas para dentro do aparelho de ultrassom, onde é feito um registro das imagens da ressonância magnética com ultrassom, e a partir daí a gente pode realizar a biópsia com fusão, que é o que nós vamos falar hoje. E por fim, nada disso adianta se não houver um médico especialista em uropatologia, em câncer de próstata, um patologista, para que leia as lâminas de uma forma adequada. Vamos só usar esse slide para demonstrar que na literatura existem diversos artigos, alguns falando que não há melhora clinicamente significativa quando você compara
a fusão cognitiva com a fusão de software. Por outro lado, existem outros, como esse de 2016, falando que aumenta a detecção de câncer, outros melhora nas informações histológicas, e, por fim, outro aqui, falando que são quase comparáveis e uma eficácia ligeiramente maior em favor da tecnologia de fusão com software. Mas, para que vocês entendam como é feita essa biópsia, eu trouxe os exemplos aqui da vida real, e sem antes fazer uma pequena comparação em relação à estimativa visual, que é a fusão cognitiva, e a fusão por software. Óbvio que o custo da estimativa visual é mais barato. Em relação à duração do procedimento, em média, eu levo entre o início e o fim de todas as etapas antes de começar a biópsia com a fusão, em torno aí de 7 minutos, em média. Eu coloquei a complexidade como fácil para a estimativa visual, mas, no fim, ela requer uma experiência muito maior, porque o médico, no momento da biópsia, vai estar olhando apenas para a imagem do ultrassom. E moderada, porque tem uma pequena curva de aprendizado para você utilizar o software e também entender o que as imagens de ressonância mostram. Aí a dependência do operador, por conta disso, passa a ser alta na biópsia cognitiva e moderada na biópsia com fusão de software. E aqui, por fim, esses últimos 2 itens, a documentação ela é muito precisa na biópsia com software de fusão, e também a capacidade de acertar pequenas lesões, sejam elas na zona periférica ou anteriores na próstata, na zona de transição, é muito mais alta na biópsia com fusão. Antes da gente ver os casos, aqui vão algumas dicas para você fugir das armadilhas e aumentar a sua acurácia. A primeira delas, eu uso como base esse trabalho, que você não deve utilizar um alvo puntiforme nas suas biópsias. É interessante que você faça o que é chamado na literatura de saturação local. Esse conceito permite uma correlação muito maior com os achados da biópsia de patologia e os achados da prostatectomia radical, coisa que é muito dissonante quando a biópsia era feita apenas guiada por ultrassom, sem a ressonância magnética. E aqui um exemplo no gráfico entre a diferença de você acessar o centro de uma área suspeita de forma puntiforme versus acessar essa área suspeita de forma regional, colhendo fragmentos não apenas do centro da lesão, como da periferia, sabendo também que a ressonância, na maioria das vezes, subestima toda a área real do acometimento do câncer de próstata na glândula. Outra vantagem de você usar o software de fusão é você poder documentar de onde foram colhidos os fragmentos da área suspeita. Isso tem uma grande ajuda para o urologista quando vai programar uma cirurgia onde ele tem que ser mais agressivo em determinada porção da próstata pelo risco de uma extensão extracapsular, e no futuro vai trazer informações importantes quando houver necessidade de fazer terapia focal. E agora, para falar dos casos da vida real, aí eu trouxe esse cartaz de um filme de Bang Bang do final dos anos 60, que fez muito sucesso, The Good, The Bad and The Ugly, e mostrava as aventuras de 3 pistoleiros que tinham as mesmas características de terem uma pontaria muito boa. Então, é a pontaria que o software, a fusão, vai nos ajudar, e eu vou mostrar como a localização das lesões e o tamanho importam na hora de você fazer as biópsias. Então, começando aqui, the good, né, a lesão boa, essa grande lesão de zona periférica, como a gente está vendo aqui, essa, na verdade, não precisa da fusão. Esse tipo de lesão é facilmente vista no ultrassom, embora quando você coloca lado a lado com a imagem da ressonância, existe uma conspicuidade, a capacidade de distinguir onde está a lesão do tecido prostático normal muito maior.
Em seguida, a ajuda que a biópsia com fusão nos dá em relação a obtermos uma qualidade de amostras, de fragmentos, com o maior tecido possível de área suspeita. Isso facilita muito a vida do patologista. E aqui um exemplo na forma como você acessa a biópsia. Se eu fizer a biópsia com essa inclinação, eu tenho uma lesão ovalada com o maior eixo no eixo transverso, e eu vou estar praticamente aí com menos de 50% do meu fragmento contendo a lesão da área suspeita. Por outro lado, o software nos permite fazer inclinações mais inusitadas, como essa, uma abordagem contralateral, da direita para a esquerda na lesão, fazendo com que o maior eixo da lesão seja coberto pelo fragmento acessado. Então, dessa maneira, o percentual do fragmento contendo tumor é muito maior, como eu falei, ajudando na detecção do câncer e na análise do score de Gleason. Aqui um outro exemplo, onde você tem estruturas críticas ao lado da lesão que você não tem interesse em atingir, e mesmo assim você não pode abrir mão de acessar essa biópsia. Uma lesão de ápice prostático esquerdo, paramediano, em íntimo contato com a uretra prostática, e a gente vê claramente identificada a uretra na ressonância magnética e não tão claramente no ultrassom, mas aí a posição dos cursores nos ajuda a ter a certeza de que nós estamos fugindo dessa área durante a biópsia. Aqui um outro exemplo crítico, uma lesão de linha média anterior, também de localização difícil para ser biopsiada sem que a gente pegue a uretra, e aí fazendo a inclinação, tendo certeza da localização da uretra, eu não só consigo colher uma amostra dessa região, como também fugir da uretra prostática, que poderia causar um sangramento pós-biópsia importante. Então, a importância da fusão na redução das complicações pós-biópsia, nesse caso. E aqui a demarcação da uretra nos dois métodos. E aqui as áreas acessadas nessa biópsia. Aqui um outro exemplo com uma imagem estática do que seria a visão numa biópsia cognitiva. Você olha na biópsia cognitiva para a imagem do modo B, quando muito pode acessar uma imagem um Doppler, que na próstata, no câncer de próstata, não ajuda muito. Nesse caso, a linha pontilhada da mira do cursor está marcando uma lesão hipoecogênica, mas quando você coloca do lado a ressonância magnética, então mesmo sendo uma lesão visível apenas no modo B, a presença da fusão da imagem mostrando a localização dessa lesão traz segurança para o médico que vai fazer a biópsia na hora de ter certeza que está colhendo o material do lugar certo. Então, um pequeno câncer menor que cerca de 5 milímetros de diâmetro, um Gleason 4+4, um câncer agressivo, e a possibilidade de fazer esse diagnóstico precoce. Agora, o DBED, as lesões anteriores, que são um pesadelo quando você tem apenas o modo B a seu dispor, principalmente em próstatas maiores. E aqui o exemplo de como a abordagem dessas lesões anteriores é feita. Veja que a dica consiste em perfurar a zona periférica antes de efetuar o disparo da agulha. Então, a gente vê uma pequena deformação da zona periférica, agora a agulha passou, já está dentro da próstata, e só em seguida é efetuado o disparo, garantindo o diagnóstico preciso dessa lesão, chegando exatamente no local a ser biopsiado. Aqui, uma lesão de estroma fibromuscular anterior, essas lesões muitas vezes têm um maior eixo transverso importante, maior do que o eixo antero-posterior, e também extremamente difíceis de serem identificadas no modo B. Vejam esse filme, uma próstata grande, um lobo mediano abaulando o assoalho vesical, e apenas por essas imagens
a gente não consegue ter uma ideia precisa da localização. E agora, colocando a fusão da imagem, eu gosto sempre de fazer uma marcação geográfica da lesão, para que a gente possa utilizar aquele conceito de saturação local, para saber onde é que está o centro da lesão, onde é que está a periferia. Assim você pode ordenar a coleta de material e, seguindo esse raciocínio, da mesma maneira que o caso anterior, perfura a zona periférica, espera que a agulha ultrapasse essa posição e, em seguida, efetua o disparo. E aí, conseguindo colher exatamente a amostra da área suspeita. Então, é uma segurança, quando você começa a utilizar a fusão, que você garante uma qualidade de material muito boa. E agora o Dugli, as próstatas volumosas com calcificações. Essas situações demandam abordagens diferentes também. Vejam, essa lesão na ressonância era um Pyrades 4, uma pequena lesão na base direita, muito próximo da vesícula seminal, e aqui, na varredura do modo B, a gente não consegue identificar onde é que está essa área suspeita. Veja esse lobo mediano gigante abaulando o assoalho vesical. Então, tem muita próstata para ser biopsiada se você fosse apenas acompanhar dessa maneira. E agora, além de fazer a biópsia no modo axial, você pode girar o transdutor, e aqui a apresentação sagital mostrando a vesícula seminal adjacente à base prostática, e agora movendo a agulha em relação à área suspeita, que está demarcada na ressonância magnética, e conseguindo pegar exatamente a localização da lesão, e em seguida efetuando o disparo nessa topografia. E agora um outro grande dilema que a fusão vem nos ajudar, a biópsia negativa. O que acontece? Você faz uma biópsia e o resultado vem negativo, e era um Pyrades 4 ou Pyrades 5. A gente sabe que o Pyrades 4, em torno de 53% a 60% vai ter positivo, então você tem 40% dos casos negativos, e no Pyrades 5, em torno de 25%, 30% dos casos negativos. E fica a dúvida, será que aquela área foi realmente biopsiada? Então, vejam que nesse caso, com as calcificações, que são difíceis de identificar na ressonância magnética, então você não pode prever que você vai ter uma área calcificada como essa, causando uma grande sombra acústica posterior. Só no momento que o paciente vai para a biópsia que você percebe que tem tanta calcificação assim. E a área suspeita estava aqui na porção anterior do ápice, onde a ressonância magnética mostra exatamente, mas o ultrassom não mostra, e aí, na fusão, a gente tem certeza que pegou essa área. Vamos só observar o disparo da agulha nessa topografia. E agora, a colheita de material, exatamente uma lesão justa ápice também. E em seguida, a amostra da patologia sem tumor e até com um pedaço de calcificação, mostrando que era uma área de prostatite crônica e que era responsável pelo aumento do PSA, mas sem neoplasia. Então, a certeza que a biópsia negativa foi realmente colhida a amostra da área suspeita na ressonância magnética. Aqui um outro exemplo de zona de transição anterior, o modo B, sem demonstrar precisamente a lesão. E agora, a porção, uma abordagem contralateral. Vejam como você consegue girar a próstata e acertar exatamente a área suspeita na porção anterior da zona periférica, esse caso aqui, um caso de um Pyrades 4, e que também veio negativo.
e a certeza de que essa área foi biopsiada. Então, aqui, rapidamente, uma pequena área, o modo B difícil de identificar, mas na ressonância, muito mais fácil. Um outro exemplo de biópsia negativa. E a localização exata da lesão. E a agulha entrando e colhendo o material dessa topografia. Bom, para finalizar, é mais ou menos essa brincadeira de criança, de perguntar onde está o dragão e de ficar observando as nuvens e tentando identificar o que você está vendo, versus alguém chegar e desenhar para você e trazendo clareza e assertividade para você conseguir ser preciso no seu trabalho. Eu queria deixar essas 4 mensagens do que a biópsia com fusão de ultrassom e ressonância traz para a gente. Em primeiro lugar, uma melhora na qualidade dos fragmentos. Isso facilita a vida do patologista e permite que o resultado da biópsia seja mais condizente com o resultado da patologia da prostatectomia radical. Isso, em termos de planejamento de tratamento, é essencial, já que não existe apenas um tratamento para o câncer de próstata, e sim vários. Então, o urologista, o oncologista, o radioterapeuta, a partir do momento que eles têm essas informações de forma precisa, eles ficam muito mais seguros em passar essas opções para os pacientes. A biópsia com fusão, ela é extremamente importante nas lesões anteriores, de zona de transição, estroma fibromuscular anterior, traz essa segurança no resultado negativo, e como eu falei, na medicina de precisão, tudo que o paciente precisa é ter todas as cartas na mesa para que ele possa, junto com o médico, escolher qual a melhor opção de tratamento para ele. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Pessoal, então eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer principalmente ao Dr. Alexandre, que está com a gente. Muito obrigado por ter vindo, por ter dado o seu tempo, a sua contribuição. A gente sabe que é um tema muito, muito específico, mas foi uma apresentação com muita clareza e que, de fato, desenhou o dragão nas nuvens. Muito interessante a analogia que você faz. Muitíssimo obrigado e agradeço a todos que acompanharam e todos os nossos colaboradores, o pessoal que está trabalhando na parte de divulgação, o Juarez, a Karina, todo o nosso time que trabalhou pesadamente para que isso pudesse acontecer. Muitíssimo obrigado. Algumas considerações eu gostaria de falar? Agradecer mais uma vez, Walter, a você, ao time da Samsung. É um prazer trabalhar com tanta tecnologia assim, e são essas novidades animados a ir sabendo que a gente está fazendo melhor pelos pacientes e ajudando, como eu falei, agora o conceito da década de 20 que a gente está fazendo é a medicina de precisão. E a partir do momento que você tem uma ressonância magnética, que você tem uma prostatectomia radical assistida por robô,
nada melhor do que colocar no meio uma biópsia com fusão por software para aproveitar o melhor dos mundos e oferecer esse resultado. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo webinar.